3, 2, 1, grava. Ih, a Mayara vai ficar de costas assim? Não tá pegando nada. A Mayara Costa. De costas. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um... Eu ia falar código aberto, mas não tem nada a ver. É o Contra a Cultura. É Que, verdade. aliás, é o podcast do Código Aberto. Nasceu assim, acho que... Tomara que não morra assim. Não, morrerá Tomara que não assim é uma morra. coisa muito triste, não. Porque daí acaba o Contra a Cultura e eu não Mas quero. quer morramos, quer vivamos, somos todos do Senhor. Amém. Eu aprendi uma nova versão desta frase. Ah. Quer comamos ou quer bebamos, somos teus. Olha aí. Seja muito bem-vindo. Esse é o Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. A gente estuda a Bíblia, estuda a palavra. Vamos a fundo no texto. E você é o nosso convidado especial neste 12º episódio. Estamos quase terminando essa temporada Atos do Espírito, galera. Semana que vem é a nossa última lição, nosso último episódio. Então já estamos aí no capítulo 24 do livro de Atos. Ao longo desses episódios estamos estudando o livro de Atos e já estamos no capítulo 24. É lógico, numa velocidade extrema aqui, né? É, velocidade 5 aqui, total. Dava pra ser um pouquinho mais devagar, mas não dá, né? Dá, mas não dá. Dá, mas não dá. Aqui não dá, mas aí na sua casa dá. Dá, É, você dá tem pra uma você semana ler. aí entre um episódio e outro pra Dá ler pra com você calma ler o os texto. capítulos, o livro todo de Atos, se quiser, Sim. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque é bacana. A gente ressalta aqui os highlight moments, Exato. sabe? Os melhores momentos. Exato. O VT, sabe? O VT do resumo. Agora, vem cá. O título do nosso episódio de hoje, proposto aqui pela equipe do Contra a Cultura, Quem disse Berenice? Quem disse o quê? Quem disse Berenice? Ah, Encontraremos ao longo do estudo de hoje uma tal de Berenice, que não é a protagonista da história. Mas daí a gente resolveu dar esse título. e Não, quem disse é não. propício, porque Pois é. alguém vai falar nessa história toda aqui. Quem Exato. disse A Berenice? gente vai ver aqui os bastidores do julgamento de Paulo mediante as autoridades romanas e judaicas ali em Cesareia. Muito bem. E nós não estamos ganhando nenhum real da Quem E disse Berenice. muito menos estamos ganhando cosméticos com isso. Então, Poderíamos, né? Mas então, não estamos. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Então, onde a gente parou? Certo? Bom, a gente No parou episódio, aqui... no episódio passado, qual foi o finalzinho ali do nosso estudo? É, O pessoal, pra variar, foi encrencar com Paulo Paulo. toma uma surra básica, né? Só pra não Tadinho. perder o hábito, o É. costume. O povo está alvoroçado querendo a cabeça dele, mas Povo ele... judeu. É o povo judeu, claro. E ele pede pra ser julgado por Roma, afinal das contas ele é romano, né? Sim. Então, já que é pra eu ser julgado, que eu seja julgado pelas autoridades... Minhas autoridades, né? Aí a gente Constituídas. termina o episódio e o capítulo 23 com ele detido pelo centurião, né? Aguardando julgamento. E aí a gente começa o capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo judeu, e um Certo. advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador as suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas Bajulador. que muito nos beneficiam. Ah, claro. Félix, eu amo você, Félix. Ah, claro que sim. Fomos todos Félix. Somos todos Félix. Isaac Félix Rezende. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar o seu tempo. Por isso, peço a sua atenção apenas por um momento. Gente, mas Félix que livre. bajulador. Que bajulador esse Tértulo aqui. Agora, uma coisa já salta pra gente aqui de curioso no texto, né? Por que os judeus contrataram um advogado? Como assim? Eles não tinham um caso pra poder expor, por que eles precisavam de um advogado? Até porque eles já tinham feito toda uma discussão lá no Sinédrio com Paulo, né? A gente viu isso 2 episódios atrás ali. Então, o que tá acontecendo aqui? Agora você percebe o que vocês aí ressaltaram, sem ninguém ajudar? Que o quão bajulador Tértulo tá sendo. Excelentíssimo, beleza, Ok, porque é a linguagem de respeito. tribunal, excelentíssimo, né, tal. Mas, você realizou tantas É coisas, muito a gente... bom para nós, A nós gente te tá amamos. usufruindo de tanta paz e tanta alegria. Aham. Mal né? sabia eles, né? Félix tirou
3 bilhões de pessoas da pobreza. Só que não. Só aqui no Brasil, né? Então, um monte de pessoa passei a ser classe média lá na Judéia. Então, enfim, qualquer coincidência é mera semelhança. Aí, o que está acontecendo aqui de fato? Os judeus odiavam os romanos. Né? No entanto, que eles estavam esperando o Messias assim com muita ânsia para Justamente para Pra derrubar. sair derrubar da o jugo opressão de romano. Roma. E você tinha ali seitas, né, como os zelotes, né, que guerreavam ali contra os judeus, os romanos e tudo mais. Então, imagina, se esses caras, eles vão até Félix e começam a bajular Félix do jeito que Tértulo tá fazendo aqui, todo mundo ia falar assim, esses caras querem alguma coisa, entendeu? Esses caras, eles... Entendeu? Só que assim, pra você conquistar o Félix, você tem que dar aquela bajuladinha básica. Mas eles não podiam chegar chegando, né? Tinha que ter um representante. Por isso que eles contratam Tértulo. A gente quer o Tértulo pra você ir lá maciando. E eu imagino que esse Tértulo aí deve ter sido bem influente, né? Não devia ser um advogadozinho qualquer, não. Eu acho que esse Tértulo aqui Era bom. era bom. Aí a gente vai lá pro versículo 5, desculpa. Aqui já começou a perder a voz. Constatamos que este homem... Daqui a pouco eu vou pegar a aguinha ali da Maiara, que é uma Pegue minha pessoa água. super hidratada neste grupo, né? Os Ela rins não reclamam jamais. Obrigada, Isaac Rezende. É. Isaac Rezende me passou a aguinha aqui. O Dani também. Tá, você quer que mantenha isso no episódio mesmo? Tranquilo. Tranquilo, estamos dentro do episódio. Dentro do episódio. Momento Versículo hidratante. 5. Constatamos que este homem é um perturbador. Tértulo. Eu nunca sei falar o nome desse cara. É Tértulo. Que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. Já colocou, você expandiu a voz. Ele já... um pouco exagerado. Tem uma meia-verdade. Meia verdade. Realmente, onde Paulo passava tinha encrenca, mas, enfim. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lísias, o comandante do regime, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Então, vamos assim, porque não dá pra ler tudo do capítulo, né? Dá pra resumir o que é o problema aqui. Bom, vamos lá. Ele foi acusado de ser o principal líder da seita dos Nazarenos. Isso significa que ele acreditava em Jesus como sendo o Cristo, ou seja, como sendo o Messias aguardado e prometido nas profecias do Antigo Testamento, nas promessas, né, feitas ao povo dele, né? Exato. Então ele está sendo acusado de acreditar que o Messias veio e também está sendo acusado de acreditar que o Messias havia sido ressuscitado, estava vivo, né? Morreu e foi ressuscitado. Coisa que os fariseus acreditavam, porque a seita que não acreditava em ressurreição não era farisaica, mas era a seita dos saduceus, e ele estava sendo acusado por fariseus. Então é interessante isso. Ou seja, os fariseus só queriam a morte dele e estavam tentando achar algum pelo em ovo. Só que é ridículo, porque veja, o ser humano, quando ele tá irado, obstinado, ele fica emburrecido, porque que burrice, como assim? Vocês estão acusando Paulo de acreditar numa coisa que vocês acreditam, mas estão acusando porque ele não acredita como vocês, mas acredita ao mesmo tempo. É uma confusão. Isso era ridículo. Imagina, eu fico imaginando a cara do tal do Félix, do tal do governador aqui, que com certeza tinha mais o que fazer. E como o Isaac disse em algum momento, né? Não era flor que se cheirasse, não, né? Quem, o Tértulo? O Félix. Não, meu querido, o Félix. Não, o Félix era um cara extremamente opressivo. Se ele acordava do lado errado da cama, ele matava alguns só pra encerrar o mau humor, né, matutino ali. Ele era um cara de mão de ferro. Ele era sinistro, ele era bem sinistrão. E aí depois dessa apresentação de Tértulo e tal, não sei o quê, Paulo recebeu um sinal do governador pra falar. Pra poder responder. Agora, Bianca, antes de você continuar, tem muita gente clamando, e aí vale a pena você dizer novamente, qual é essa Bíblia maravilhosa que você usa, que todo mundo quer saber? Ah, é? Olha só, gente. Nova versão transformadora, é da Mundo Cristão. É super fácil de adquirir, eu acho que é no site mesmo da Mundo Cristão você encontra, né? Ou em qualquer livraria evangélica você encontra também. Sim. Inclusive, exatamente. Então aí na sua cidade, você procura, ou pode ir pela internet. Tem online também, se quiser dar uma experimentada, né? Sim. Eu gosto bastante. E é uma versão muito bacana. Ela é bem fiel, assim, ao texto original bíblico, né? Então, acho que vale a pena. E é uma leitura
contemporânea. Claro que você falou, é uma leitura contextualizada, contemporânea. Então, assim, ela não vai ser radicalmente, fundamentalmente idêntica ao texto bíblico. Mas qualquer coisa que você veja na língua portuguesa é bem complicado. Você vai ter que aproximar o máximo possível. Então, claro que não vai substituir, fazer uma leitura mais, né, original do texto, mas te ajuda a esclarecer muitas coisas que às vezes num texto de uma versão mais antiga, você vai ter problema de interpretar aquilo ali, né? Então te ajuda já bastante e é gostosa de ler, né? Com certeza. Tanto é que a Bianca agora vai ler a defesa de Paulo aí pra gente até o capítulo 15. Até o versículo 15. Ah, você... Ahá! Quem disse? Quem disse, Berenice? Então, vamos lá, a verso partir 10 do ao versículo 15. 10. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, ele disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. Bem de boa, vamos lá. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eu estava bem quietinho. Tava de boa na lagoa. Eles não... Estava contento no templo. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho. Opa. E eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Olha só que interessante, e aqui já pega um pouco do que a Mayara antecipou pra gente no texto. Foi sem querer. Paulo fala assim, olha... Primeiro que o que eles estão falando aí é baboseira, porque eu tô há 12 dias aqui e não briguei com ninguém. Né? Meu nome é Paulo, estou há 12 dias sem brigar com ninguém. Oi, Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Cristãos briguentos anônimos. Aí ele diz assim, olha, eu tô lá no templo, ninguém me viu brigando com ninguém, eu tava fazendo uns rituais de purificação como a lei judaica diz. Agora é o seguinte, claro que eu sou do caminho, isso é verdade, vocês chamam de seita, né? Mas pra mim eu considero, né, algo um caminho ali, mesmo. Um caminho e tal. Agora... O que a gente faz lá? A gente não faz nada diferente do que a religião judaica, que é o quê? Acreditar na esperança que é pregada pela lei judaica e pelos profetas. Eu acredito em tudo. E é justamente por acreditar ao pé da letra é que eu acredito no que o caminho está pregando, que Jesus Cristo está vivo. E ele fala assim, olha, eu creio, não diferente dos que estão me acusando. Qual a acusação deles? Ele está pregando por aí que Jesus ressuscitou. Mas eles não creem que há ressurreição entre os mortos? Então, é nisso mesmo. Eu estou dizendo que vai haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos, só que a gente está dizendo aqui que já começou. Não só o Messias veio, como ele morreu, ressuscitou. Então eu falo assim, eles estão me acusando daquilo que eles acreditam. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo essa acusação. Entendeu? Doideira. Não confere. Olha só. Aí depois desse discurso... Vê que no verso 20 e 21. 20 e 21. Essa eu ia para esse mesmo. Pergunte a estes homens, depois que ele, né, fez todo o discurso e ele tal. fala mais, realmente, não fiz nada. Você pode perguntar para todos lá na Ásia, nos lugares que eu viajei, quem é que causava as encrencas sempre? Não era eu, mas vamos lá. Aí no versículo 20 ali, pergunte a estes homens aí que estão me acusando, que aqui estão, de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei, estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Ou seja, tipo, eu nunca causei problema. Exceto uma vez que eu dei um gritinho. Eu acho que ele ficou tão indignado, ele falou, eu tive que gritar, porque esses caras estão loucos, né? Só que esse gritinho aí foi o que causou todo o tumulto lá no Sinédrio, pois né? Porque colocou os saduceus contra os fariseus. Mas Paulo era tipo assim, né? Não, mas ó... Falei um negocinho lá, eles ficaram todo alteradinho. Se é nesse episódio, então é claro que ele tinha que gritar. Sim. Porque o texto bíblico vai dizer que tava todo mundo gritando tumulto, e falando, né, ao mesmo tempo. Como é que ele se fazia ouvir? Né? Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, né? Sobre a gente pode falar religião? O cristianismo, por mais que o cristianismo não fosse oficialmente religião do Império, ele era uma religião, sim. A religião do caminho, então, né? Porque eles chamavam de seita, mas sim, na verdade era um... Eles chamavam de seita porque era uma facção do judaísmo, entendeu? A religião era o judaísmo. Como os fariseus também vão ser chamados mais pra frente aqui, os zelotes, todos eles eram facção. Sim. Todos eles eram seitas. Os fariseus eram uma seita também. E Félix, então, tinha esse conhecimento do caminho
interrompeu a audiência e disse, olha, vamos esperar ali o comandante do regime, que tirou Paulo lá da multidão, né? Deixa ele chegar, então eu vou decidir o caso de vocês. Ou seja, ele estava postergando ali, porque ele também não estava entendendo nada do que os caras estavam acusando porque Paulo. É muito ilógico, né? Irracional. Aí ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem. Ou seja, provavelmente ele tá aqui detido numa casa, entendeu? Ele foi ali vigiado, só, né? Mas domiciliar. o texto vai explicar porque que ele resolveu esperar também. Então, alguns dias depois, Félix voltou com a sua esposa, a Drusila, que era judia. Drusila, será que fala? Né? Drusila. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhe falava a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio, do dia do juízo que estava por vir, Félix teve muito medo. Supersticioso pouco E nada. aí ele disse, pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse um dinheirinho, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por... Vai lá que quando for o momento oportuno eu te chamo de novo. Termina 2 de ler o anos verso, depois. termina de ler o verso. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Ele falou assim, ó, isso aqui é um ganha ou ganha, entendeu? Eu vou deixar esse cara preso, porque assim, eu deixo ele detido lá quietinho, vai ficar bom pra ele. É um jogo de interesse. Assim, aí eu vou ficar insistindo com ele, chamar ele toda hora pra ver se rola ali uma molhadinha na mão, pra poder, né, rolar um dinheirinho. Ou do Paulo, que era um empresário de sucesso, vendedor de tendas, ou dos seguidores dele, que dão oferta toda hora. Na pior das hipóteses, se não rolar um dinheiro, eu tenho ele na manga caso eu precise negociar alguma coisa com os judeus. Porque o que acontece, né? Aqui ele tá indo, né? O livro tá terminando, ele tá indo rumo a Roma, né? De novo. Roma. Ele já tinha sido preso uma vez em Roma e quem sustentava ele financeiramente era a igreja de Filipos. Sim. Né, que mandava recursos. Então, eles sabiam que Paulo, sempre que era necessário, recebia ajuda. Então, a esperança dele é que vão ajudar ele de novo, eu vou ver se eu dou uma os caras fazem uma vaquinha aqui, pra poder liberar ele aqui e tal. pagar fiança, molhar minha mão, né? Enfim. E aí? O Paulo era um coringuinha, né? Bom, agora a gente vai pro capítulo 25, onde a gente encontra que Félix, já bem no comecinho aqui do capítulo, ele foi substituído pelo Festo. Certo, né? Novo governador. Aliás, no Pórcio Festo. Festo. Né? No finalzinho a gente já tem, do capítulo 24, a gente já tem essa informação. Então, aí o que acontece, né? Tá lá o Félix de boa, os judeus sossegaram, porque não tinha muito o que fazer e tudo mais. Mudou o governador, já vem os chatinho, enjoadinho, né? Rodeando lá, os judeus rodeando o Festo, falou assim, né? Julga o cara, porque Paulo é um safado, Paulo é não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí eles fazem todas as mesmas acusações que fizeram da primeira vez, lá no capítulo 24, com Félix. Agora eles vão repetir tudo pra Festos. Aí, no versículo 8, Paulo se defendeu de novo de todas essas... Vamos lá, né? Olha, tem que ter uma paciência assim muito grande. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar os judeus, assim como o Félix também, né? Querendo agradar os judeus, ele perguntou: viu, Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Por que eles queriam isso, né? Porque eles estavam tramando para que se Paulo fosse mandado para Jerusalém, no caminho eles armariam uma emboscada para matá-lo. Ele nem chegaria em Jerusalém, na verdade. Chegava. Versículo 10. Paulo respondeu: esse é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Porque eu sou um cidadão romano, caramba. Eu de verdade, eu queria entender essa influência que o judeu... Eu não sei se a palavra influência é certa. Que ele tinha sobre os governadores e reis da região ali. É por causa que esses governadores e reis, eles tinham que manter a paz. Imagina que se os caras causam uma revolta sabe, começa a causar... E aí você, de repente, você vira pro imperador e fala assim, não tô conseguindo manter a paz aqui, manda soldado romano. O imperador fala, por que você não tá dando conta? Será que eu vou precisar tirar você daí e colocar alguém mais competente? É o mesmo problema que aconteceu com Pilatos, né? Entendeu? Se o cara causa uma revolta, e aí como é que ele vai explicar essa revolta pro imperador? Ele tá lá pra manter a paz, a governabilidade. Agora, minha gente, esclareceu a minha dúvida, um personagem
que deu, a personagem que deu Inspirou o título. Inspirou o título aqui deste 10º Que você vai perceber que não tem nada a ver o título, é porque a gente achou legal. Alguns dias depois... Verso 13. Aliás, o 12, né? Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu, muito bem, você apelou para César, então você irá para César. É isso que você quer? Então, beleza. Beleza. Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa, ou seja, Festo era governador, né? Mas de Roma. De Roma. Aí vem Herodes Agripa. Que era o rei judeu. Uhum. Apesar de ele não ser judeu. Mas é tipo assim, ó. Você tem o rei da Judéia, que é o rei judeu mesmo. Ele não tem nada a ver com o imperador. Uhum. Então, e aí você tem o governador de Roma. Então são dois governos distintos, mas o rei está submisso ao império. Então eles meio que co-governam juntos ali. O rei, ele trata das questões judaicas, o governador trata dos interesses romanos dentro do judaísmo. Muito bem. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com a sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estadia deles ali, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Então ele apresentou o caso de Paulo. Então, ó, tá acontecendo uma treta aqui e tal, não sei o quê. E aí, o rei Agripa falou assim, nossa, interessante, deixa eu conversar com o Paulo, né? Eu quero conhecer esse cara. Eu ouvi falar um pouco dele, mas agora eu quero vê-lo, né? E aí, então, Festo respondeu, beleza, então amanhã você vai poder ouvir É porque ele Paulo. vai falar aqui nos versos 25 a 27, o Festo, né? Ele falou assim, olha, eu preciso escrever um relatório pro imperador, porque Paulo pediu pra ser julgado por ele, só que eu não conheço o Paulo, eu não sei muita coisa sobre ele, e assim, você que é um profundo, você Herodes, né, Agripa, que é um profundo conhecedor das leis judaicas e sabe mais sobre essas coisas aí, me ajuda a formular isso daí, porque eu tô perdido aqui, que é o que eu escrevo no relatório e tal. Aí Herodes vai falar assim, cara, assim, deixa eu ver esse Paulo então, né? Deixa eu ouvir ele, né, pra ver o que segue. E aí, então, no dia seguinte, Agripa e a sua irmã Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, que... Existe né? Até hoje, né? Acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse, Rei Agripa e demais representantes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto aqui como em Jerusalém. Aí, ok. Pulamos aqui pro versículo 26. Lê o 19. O 19? É, rapidinho. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus. É assim, porque Paulo insiste que está vivo. É porque eles acusam, né? Tipo assim, eles vieram acusando ele de distúrbio, de brigar, de causar, mas assim, eu percebi que não era isso. A acusação de verdade mesmo é a pregação que ele faz sobre um certo morto chamado Jesus, que Paulo diz que está vivo. E aí, de novo, levanta a tese de Paulo, né? Eu tô sendo julgado por algo que eles acreditam, mas estão desconsiderando para poder me matar. Mas aí pula. Versículo 26. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso o trouxe diante dos senhores. Aí a gente vai pro capítulo 26. Então Agripa se dirige a Paulo e fala, você pode falar em sua defesa agora. Aí Paulo vai contar toda a história de novo. Mais uma vez. Ele vai contar o que aconteceu com ele vai explicar quem ele era, né? Todo o seu currículo. De onde ele veio. Vai dizer que ele era um fariseu da seita mais rígida de farisaísmo que tinha, então a crença dele não era diferente. Inclusive, ele era tão ou mais zeloso que ele perseguia a seita dos nazarenos, do caminho e tudo mais. Aí ele vai explicar mais uma vez que ele estava indo para Damasco justamente para perseguir os caras. E aí ele vai sofrer aquele ataque de luz, né? E aí ele escuta a voz de Deus ali falando, Saulo, por que você está me perseguindo? Que era Jesus, né? Na verdade, ali. E ele pergunta quem é o Senhor e tal, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus comissiona Paulo para poder ir pregar o evangelho aos gentios, né? E lá no versículo 24, depois que ele discursa, fala tudo de novo, aí de repente Festo dá um grito. Paulo, você tá louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Olha Paulo. É porque Ousado. O Agripa, por ser por ser casado, né, por ser irmão de Berenice, por estar no meio dos judeus... Ele conhecia, né, as escrituras, porque a hora que ele precisasse, estrava o dedo, tinha um sacerdote. Quem disse, Berenice? Paulo disse. Paulo disse. A Agripa olha para... É um teatrinho aqui, né? A Agripa olha para Berenice. Quem disse, Berenice? Paulo tá dizendo aí, Agripa.
Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? E Paulo responde. Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais que estão presentes aqui se tornem como eu, exceto por estas correntes. Eu acho sensacional essa frase. Linda essa frase. Eu queria muito que vocês tivessem a visão e o entendimento do evangelho que eu tenho hoje e sejam como eu, mas sem estarem presos. Nessa livres. condição, né? Sem estarem nessa condição que eu estou agora. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Eles se convenceram, falaram assim, não, esse cara não... Eu falei, ó, eu pela experiência judaica que eu tenho das leis, dos profetas, tudo aquilo que Paulo falou, cara, ele acredita numa vertente teológica e ele não pode ser acusado por isso. Só porque ele discorda da vertente teológica dos fariseus, né? Então, assim, e ele fala isso pra Paulo, ele fala assim, olha, você quase me convenceu, por isso aqui que eu não passei a acreditar em você. Então, assim, a tese de Paulo estava certa. O que eles querem não é a questão teológica, eles querem me matar. Eles acham que eu sou uma ameaça ao sacerdócio deles, a toda a corrupção religiosa que eles tinham, né? Então, assim, os caras queriam porque queriam que ele fosse para Jerusalém, como a Mayara falou, para poder emboscá-los. E aqui o Herodes fala, né? Falou assim, olha, se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ser liberto. Só que o que ia acontecer se Paulo fosse solto? Ia morrer do mesmo jeito. Ele ia acabar morrendo, talvez, de forma... E o que é mais triste, né, que é o que chama atenção, e a gente já tem discutido isso nos episódios anteriores, é que o próprio povo está condenando Paulo, né? É um negócio que é dolorido. O que eu acho mais triste em tudo isso é que eu gostaria muito que isso fosse só uma história que está na Bíblia. O problema é que o que está sendo retratado aqui, Deus está mostrando que hoje continua acontecendo a mesma coisa. Uhum. Nós ainda continuamos vivendo dentro de uma Babilônia que já deveria ter sido desfeita, mas que não foi, e isso ainda nos contamina, isso ainda nos molda, nos impulsiona. Isso mostra que a história é sobre nós, e não é pra nós. A gente não tá alheio a essa história. É que antes de Deus falar para mim, ele fala sobre mim. Uhum. Então ele tem coisas a dizer sobre mim para depois falar para mim. Uhum. Então, assim, o recado que ele deu por meio de Lucas naquela época, porque Lucas, eu reforço essa possibilidade de Atos ter sido uma peça jurídica escrita para a defesa de Paulo. Uhum. Porque o desespero de Lucas é o seguinte, vocês estão cometendo com Paulo o mesmo erro que cometeram com Cristo. Sim, tanto é que eu esqueci de falar aqui, mas naquele período que Paulo fica preso os 2 anos, entre Festo e Félix ali, é muito provavelmente o período em que Lucas sai e vai entrevistar todas as testemunhas oculares de Jesus para escrever o Evangelho de Lucas. Por quê? Paulo está argumentando que ele defende o Messias, o Jesus. Deixa eu escrever um manifesto sobre esse Messias para corroborar o testemunho de Paulo. Eu vou trazer um monte de gente que testemunhou exatamente o que Paulo está falando. E aí provavelmente surgiu o Evangelho de Lucas. Das milhares e centenas de lições que dá para tirar, uma delas é cuidado com a maneira como você coloca os seus interesses acima de tudo e de todos. Uhum. Olha o que você pode ser capaz de fazer em nome da sua própria vontade, em nome da defesa dos seus próprios interesses e não da defesa dos interesses do reino, né? Muito bem, final de mais um episódio. Na semana que vem temos aí as cenas dos próximos capítulos. Último, não é próximos. Último. Os próximos capítulos de Atos. Exato, os próximos capítulos de Atos, mas o último capítulo dessa série. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Um beijo pra você. Beijo do gordo. Até semana que vem. Quem disse?